Oi, eu sou o João Amorim, sou da turma de agronegócio, estou no segundo ano e sou aluno do IFTO. Eu estou no grupo 9, junto com Camille Rodrigues e Marcos Vinícius, e nós vamos falar sobre a história do Tocantins. Antes da colonização. Antes de os portugueses chegarem aqui na região onde era o Goiás, o território onde hoje é o Tocantins era ocupado pelos índios Xingu e Texucarramães. Em 1625, missionários católicos, liderados por Frei Cristóvão de Lisboa, vieram com o objetivo de catequizar os índios. Vieram imigrantes tanto do norte quanto do nordeste e ficaram 2 séculos. No século XVIII, os bandeirantes que vieram de São Paulo vieram para o sul de Goiás em busca de ouro, e também vieram pessoas tanto do norte quanto do nordeste. O povo aqui do norte de Goiás tinha muita dificuldade de ter contato com o pessoal do sul. Aí eles começaram a ter mais ligações, mais contato com o povo aqui do Maranhão e do Pará, porque ficavam mais próximos para eles. Etimologia. O nome Tocantins é uma referência ao rio Tocantins, que corta o estado de norte a sul. Esse termo é oriundo do tupi antigo, que significa bicos de tucano, através da junção dos termos tucana, que significa tucanos, e tim, que significa bicos. O nome do rio Tocantins é uma referência à tribo indígena que habitava a região na época da chegada dos primeiros colonizadores portugueses. História. O estado de Goiás tinha uma região geográfica extensa e tinha uma grande diferença no modo de vida dos habitantes da região norte e da região sul do estado. Sendo Goiás a capital de Goiânia, localizada mais ao sul, e com a construção de Brasília, o sul de Goiás rapidamente se desenvolveu, se tornando uma nova região próspera e rica, com grande ênfase na indústria e no agronegócio. Um estado promissor a novos investimentos, com grandes usinas hidrelétricas em construção e em projeto, como em Itumbiara, Cachoeira Dourada e Serra da Mesa. Deste modo, a região sul de Goiás se desenvolveu rapidamente. Devido à distância e terras com pouca cultura pela falta de tecnologia para cultivos agrícolas, o norte goiano sempre foi atrasado em relação ao resto do estado. Assim, a população e autoridades da região, preocupados com o desenvolvimento, decidiram não mais brigar para que o governo de Goiás olhasse para o norte, e optaram por se libertar e constituírem um novo estado brasileiro, nascendo aí a ideia de criar o estado do Tocantins. Primeiros movimentos emancipacionistas. Em 1821, o desembargador Joaquim Teotônio Segurado chegou a proclamar um governo autônomo, mas o movimento foi reprimido e a luta pela emancipação do norte goiano ficou estagnada. Até que em 13 de maio de 1956, o Dr. Feliciano Machado Braga, que era juiz de direito de Porto Nacional, juntamente com o professor Fabrício César Freire e outros apoiadores da causa, lançaram o movimento pró-criação do estado do Tocantins, com o objetivo de separar do sul de Goiás. Formaram-se comissões para estudar a implementação do novo estado, sendo criados então uma bandeira e um hino. Durante 4 anos, foram realizadas paradas cívicas do dia 13 de maio, fazendo alusão à data de lançamento do movimento. Em sinal da dedicação à causa, o juiz Feliciano Machado Braga passou a despachar documentos oficiais como Porto Nacional ao Estado do Tocantins. O juiz Feliciano Machado Braga foi transferido de Porto Nacional e o movimento perdeu força, pois ele era o líder. A ocorrência de intensos conflitos agrários na região do Bico do Papagaio, na divisão entre o norte do Tocantins, o Pará e o Maranhão,
A partir de 1960, alimentou a causa dos que defendiam a emancipação da região ao longo das décadas seguintes. O veto de José Sarney e a Constituição de 1988. Em 1982, houve rumores no qual se afirmava que o governo federal estaria disposto a criar o Território Federal do Tocantins, mas logo foi desmentido. Entretanto, o movimento autonomista já tinha sido articulado e em 1985, o então senador Benedito Vicente Franco protocolou ao Senado Federal um projeto de lei que propunha a criação do Estado do Tocantins. Depois de ter seu projeto vetado por José Sarney, que era presidente da República, José Wilson Siqueira Campos, que era membro do Partido Democrático Social e deputado federal de Goiás, apresentou ao Congresso Nacional um projeto de lei criando o Estado do Tocantins. Aprovado pelos parlamentares em março, foi encaminhado ao presidente José Sarney, que novamente o vetou em 3 de abril de 1985. À época, José Sarney afirmou que tal matéria deveria ser submetida à Constituinte, que elaboraria uma nova Constituição. Durante a Assembleia Nacional Constituinte, ocorreu uma nova tentativa de emancipação da região. O artigo 13 do Ato das Disposições Constituintes Transitoriais estabeleceu condições para a criação do novo Estado, no bojo de uma reforma que extinguiu os territórios federais existentes e concedeu plena autonomia política ao Distrito Federal. Dessa forma, em 5 de outubro de 1988, o norte do estado de Goiás foi emancipado, passando a se chamar Tocantins, com sua instalação definitiva ocorrendo em 1º de janeiro de 1989. Após sua instalação, o Tocantins foi inserido na região norte do Brasil, uma vez que, enquanto pertencente ao Goiás, era parte da região centro-oeste brasileira. Historiografia sobre o Tocantins. Segundo o historiador tocantinense Raylan Barros da Silva, a historiografia escrita sobre o estado do Tocantins está dividida em 3 perspectivas: a leitura política, a didática e a acadêmica. Sobre a leitura política, segundo ele, ela tem suas raízes na figura do desembargador Joaquim Teotônio Segurado, um fazendeiro e político que viveu na região e que no início do século XIX defendeu a separação de Goiás como estratégia para o desenvolvimento do norte. A leitura didática gira em torno de alguns elementos dessa história política e que, por necessidade de ser simplificada, ou melhor, entendida pelo grande público, foi produzida em forma de apostilas e livros em âmbito regional. E por último, a leitura acadêmica. Ela tem como ponto de partida escrito de pesquisadores vinculados à UFT. Essa leitura busca novas explicações para o processo histórico de formação do norte de Goiás, região que daria origem ao Tocantins no final do século XX. Relevo. O relevo do Tocantins é sóbrio, pertence ao Planalto Central brasileiro, que caracteriza-se sobretudo pelos solos subcerrados, que na maioria superfícies tubulares e aplainadas, resultado dos processos de petiplanação. As principais formações de relevo do estado são a Chapada da Baía do Meio Norte, Chapada da Bacia de São Francisco e a Peniplanície do Araguaia. O estado num todo é caracterizado por variedades de gamas de rochas ígneas e metamórficas, do complexo cristalino e unidades sedimentares de diversas idades. Oi, gente! Então, eu vou estar dando aí continuidade à história regional do Tocantins, começando aqui pela vegetação. Bom, a vegetação do nosso Tocantins, ela é bastante variada, porque ela apresenta áreas de vegetação de cerrado, e dentre essas variações, do mesmo bioma, como também o cerradão, campos limpos e rupestres. Aí aqui eu coloquei algumas imagens, da vegetação de cerrado, cerradão e campos limpos.
Bom, o clima. O clima ele é tropical, né? Caracterizado por ser seco e pela presença de duas estações do ano bem definidas, que é o inverno e o verão. O inverno sendo aí quente e chuvoso e o verão sendo seco e quente. A média de temperatura é de 25 graus e as chuvas acontecem aí, né, no mês de novembro a março. Bom, a nossa hidrografia. Bom, destaca-se 2 rios que compõem a bacia do Tocantins-Araguaia, que são os rios Araguaia e Rio Tocantins. O rio Araguaia ele fica mais perto aí a oeste, né, entre Tocantins, Mato Grosso e o Pará. Já o rio Tocantins nasce lá no Distrito Federal e desce do alto do Planalto Central, passando aí por Goiás e Tocantins, até encontrar, né, o Araguaia no Bico do Papagaio e se dirigir à sua foz, né, que é lá na ilha do Marajó, no Pará. Aí tá aqui as margens do rio Araguaia e do rio Tocantins. Bom, as cidades mais populosas, né? São 10 cidades mais populosas aí, sendo Palmas a primeira, liderando com 299.127 habitantes. Em seguida vem aí Araguaína, Gurupi, Porto Nacional, Paraíso, Araguatins, Colinas, Guaraí, Tocantinópolis e, por último, Dianópolis, né, com 22.139 habitantes. Em questão a religião, né? A religião, as principais aqui do nosso Tocantins são a católica, a evangélica pentecostal, a evangélica tradicional, a espírita kardecista, a luterana e a umbanda. Os grupos étnicos. Bom, a população tocantinense é composta, né, por imigrantes de várias partes do Brasil, né? E o que predomina mais aqui também é o índio, né, que compõe aí o populacional do estado. Bom, ao todo são 7, né? 7 etnias, que é a Acarajé, Xambioá, Javaé, Xerente, Carro-Canela, Apinagé e a Pancararu, totalizando aí aproximadamente 10.000 índios distribuídos em 82 aldeias. E é isso, gente. Obrigada!